Olá meninos, bem-vindo às nossas aulas de oficina de artes. Bom, o nosso tema de hoje é sobre linguagem plástica e elementos estruturais da linguagem visual. Bom, vamos entender o que é isso de linguagem plástica. Agora, vejamos, o que é isso de linguagem de uma forma geral? Vocês já estudaram, né? O que é isso de linguagem? É um meio que se utiliza para nos comunicarmos, não é mesmo? Agora, a linguagem voltada para a plástica, como é que ela é? Como é que ela é definida? É um meio que se utiliza para transmitir uma mensagem através de representações visuais. Então, agora vamos entender o que são essas representações visuais. Eu quero apresentar exemplos de tais representações. Primeiro exemplo, temos aqui o quê? Um desenho, que já vos é familiar, não é? Então, um desenho é uma representação visual, ok? A seguir, temos a escultura, ok? A escultura também é uma representação visual, né? Temos aqui exemplo de dois autores, né? Do Henry Moore e do Miguel Ângelo. A seguir, temos a pintura plástica, ok? A pintura plástica também é uma representação visual. E uma outra representação visual que nós aqui também já conhecemos, né? Vocês já conhecem, é a banda desenhada, ok? E por último, nós temos aqui, né, o cartaz, que é um trabalho que vocês sabem muito bem, que nós trabalhamos muito na sala de aula, que também não deixa de ser também uma representação visual, ok? Bom, agora vamos entender como é que são compostas, né? O que compõe essas representações. Vamos imaginar, temos aqui um desenho, né? Vimos, né, no slide anterior a imagem do desenho. Aí vamos entender como é que funciona a composição desses desenhos. Quais são os elementos estruturais dessas representações? Primeiro, ponto. Um ponto é um elemento estrutural da linguagem visual. Aí vocês perguntam, professora, mas um pontinho, um ponto? Não, um ponto como elemento único, não vai compor, né, um desenho ou qualquer trabalho. Mas sim, eles de formas agrupadas e adequadas vai compor belas composições, como estamos a ver nesses dois exemplos de desenho. A seguir temos a linha. A linha, que também é algo, né, que já vos é familiar, que vocês vão trabalhar muito, né, quando fazem vossos desenhos. Ela também é um elemento estrutural da linguagem visual. E não se esqueçam, né? Vocês lembram o que é linha? Linha é a sequência de vários pontos, né? Que acaba por definir uma linha. A seguir, que nós temos o quê? Temos aqui uma textura. Textura também é um elemento estrutural da linguagem visual. A textura que nos remete àquela sensação do tato, ok? Então, vocês sabem que tudo à nossa volta contém uma textura. A superfície da mesa, né? Mesmo a nossa pele, contém uma textura, ok? Aqui nós temos dois exemplos de texturas, que vocês estão aqui a ver, no nosso lado esquerdo, que é a textura de um tecido, que nem precisamos saber, né, a característica, é só de olhar, ok? Que vemos que é uma textura que é lisa, a gente vê logo que é um tecido de quê? De seda. A seguir, né, no nosso lado direito, nós temos o quê? A casca de uma árvore. Vocês sabem que a casca de uma árvore também contém uma textura. E vocês estão bem familiarizados com, né, a textura da casca de uma árvore. A seguir, nós temos o quê? Nós temos a cor. Cor que está, né, no nosso dia a dia, na nossa paisagem. E a cor que é definida como cores quentes, cores frias, cores neutras. Então, a cor também, não se esqueçam, é um elemento estruturais da linguagem visual. A seguir, nós temos o elemento luz e sombra. Vocês sabem que a nossa volta, né, na nossa natureza, tudo, né, todo objeto, tudo tem incidência direta da luz e, consequentemente, né,
a projeção de quê? Da sombra. Então, não se esqueçam. Quando for lá representar, né, os vossos desenhos, os vossos trabalhos, se querem representar algo que é real, vocês nunca devem esquecer de representar o efeito luz e sombra. Bom, agora vamos aqui percorrer pela história, ok? Vamos entender como é que manifestava a linguagem plástica, né, desde os nossos ancestrais até a nossa atualidade. Então, a linguagem plástica manifesta-se de forma intemporal, ou seja, ela não para no tempo. Ela vai, né, ao longo do tempo até chegar aos nossos dias e sofrendo mudanças, obviamente, né, estando presente desde a pré-história até a atualidade. Ok, entrando no período primitivo, que ele divide em dois, que é o Paleolítico, ok? Que vocês devem saber muito bem o que é isso de Paleolítico, né? Porque já no 12º ano você já deve ter uma bagagem bem cheia de conhecimento sobre, né, sobre história, principalmente, né? Mas, estando no nosso contexto aqui das artes visuais, vou dizer o seguinte, que a representação visual era produzida por caçadores e fazia parte de um ritual que os ajudaria nas suas atividades. Entretanto, naquele período, acreditava-se que tais representações evocavam o quê? Poderes mágicos. Eles acreditavam que, ao pintar, né, as suas atividades da caçada, dariam poderes mágicos para as futuras caçadas. Ok? Bom, vamos agora para um outro período que segue, que é o Neolítico. Como é que manifestava a linguagem plástica naquele período? O homem daquele período utilizava a linguagem visual para narrar fatos importantes do seu cotidiano, do seu dia a dia. Okay? Eles já não acreditavam que a linguagem plástica continha poderes mágicos, mas assim, agora, eles acreditavam que era uma forma de registro, né, de suas atividades, do seu cotidiano. Okay? E eu gostaria que vocês fizessem uma análise das imagens que vocês estão a ver, a forma como o artista daquela época representavam a figura humana ou a figura animal. Vocês veem que eles não se preocupavam em apresentar detalhes do corpo humano, mas sim a intenção era ilustrar a figura humana e as suas atividades. E que tais desenhos não apresentavam, né, numa escala e proporção adequada. Vocês devem ter reparado nisso, né? Então, seus traços eram bem primários, ok? Bom, vamos entrar agora na Antiga Grécia, que também é uma época que marca muito a nossa humanidade na artes plásticas, que na Antiga Grécia a representação era o quê? Era o símbolo de beleza na composição, harmonia das massas e implementação dos detalhes ao conjunto. Este tipo de arte inspirava na mitologia, ou seja, nos deuses criados pelo homem à sua imagem e semelhança. Bom, resumindo, na Antiga Grécia, eles acreditavam que tudo à sua volta continha um deus, não é? Se chovia, era o deus da chuva, né? Se fazia um vento, era o deus do vento. Entretanto, naquela época, né, eles acreditavam que esses deuses eram a semelhança do homem. Eles representavam, né, tais entidades, né, na figura humana. E os artistas daquela época já se preocupavam com detalhes da anatomia humana. Eles eram mais voltados, dedicados à questão da escultura, né? Era o que mais valorizava o trabalho, né, as obras da Antiga Grécia. Bom, temos aqui o exemplo, vocês estão a ver que é a imagem da representação de uma entidade, que é do amor, que está, né, incorporada num corpo feminino, que é a deusa do amor, que é a deusa Afrodite. Espero que vocês já tenham ouvido sobre, né, tal entidade. Né? Bom, vocês devem observar detalhes da estátua e vocês veem que o artista daquela época já se preocupavam em detalhar o corpo humano. Né? Já vocês devem ter reparado que o trabalho, né, da pré-história, fazendo a comparação, né, da Antiga Grécia, vocês veem que o trabalho já sofre o quê? Uma pequena evolução, né, na forma de representar. Ok? Bom, a seguir nós temos o quê? O Renascimento. É uma época que também marca muito a nossa a história, né, das artes plásticas. E como é que funciona?
O Renascimento, escutem meu nome, Renascimento, ou renascer. Como é que funcionava? Neste período, introduz-se a terceira dimensão nas suas representações no plano. Entretanto, estamos perante o quê? A descoberta da perspectiva rigorosa, com a implementação dos elementos largura, altura e profundidade. Okay? Naquela altura, né, do Renascimento, o artista já se preocupava em representar as coisas tais quais elas eram. Imaginemos, estão aqui dois trabalhos importantes. Vocês estão aqui a ver 2 exemplos de trabalhos de artistas em épocas diferentes, né? A época medieval e a época do Renascimento. Vocês devem analisar o seguinte, que existe uma evolução, né, da época medieval até o Renascimento. Vocês veem que o artista do Renascimento já se preocupa em retratar as coisas de acordo à realidade, né? A questão da altura e largura e profundidade do plano de fundo. Vocês veem que não acontece no trabalho medieval. Vocês veem que, sim, se ilustra ali a figura humana, né, mas não se atém muito à questão da perspectiva, ok? E tem outro pequeno detalhe, meninos. No Renascimento, se tem muita preocupação de aplicar muito a questão do efeito da luz e sombra. Vocês devem analisar bem o quadro do Renascimento, né, que é do Rafael, que é a escola de Atenas. Né, o artista ele se preocupa muito com esses detalhes, né, de retratar tudo que é real. A seguir, nós temos aqui também 2 trabalhos, né? Estamos aqui a fazer a comparação do período medieval e o período do Renascimento. Temos aqui o trabalho de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, ou Gioconda. Vocês veem que o artista do Renascimento já se preocupa em detalhar, né, a figura humana de acordo com ela é. Observem bem o trabalho do Renascimento e o trabalho do medieval. Vocês não veem a grande diferença. Qual que para vocês está mais próximo do real? É do Renascimento, ok? Bom, aqui nós temos ainda um trabalho do Renascimento, não é uma fotografia, é uma pintura plástica, em que o artista do Renascimento aqui, né, vocês estão a ver aqui o efeito da cor, luz e sombra, que está mais próxima do real, que até parece que é uma fotografia. Né? Mas não, é um trabalho feito por um artista, né? Que é uma pintura plástica. Bom, agora vamos chegar no século XX, é um século, né, anterior ao nosso, estamos no XXI, né? O século XX que começa a nova revolução ali, né, das artes. O que acontece no século XX? Com o desenvolvimento tecnológico, com a difusão da fotografia, a arte afastou seu interesse em representar a cópia da natureza e começou a valorizar as potencialidades das técnicas e dos materiais, ok? Bom, resumidamente, o que isso quer dizer? Que com a invenção da máquina fotográfica, o trabalho do Renascimento, ele acaba por perder o seu lugar, ok? Então, o artista, ele teria que inovar novas formas dos seus trabalhos. E o que acontece? Eles começam a valorizar o quê? As técnicas, os materiais. Então, aí começam a surgir novos trabalhos, novos temas. Aqui temos exemplos de dois trabalhos, né, dos artistas do século XX, que é o Wassily Kandinsky e o Malevich. Vocês veem que a forma de representar já não é a mesma do Renascimento. Não retrata as coisas tais quais elas são. O que representa aqui? São formas. Formas, né, geométricas, cores, que para eles representam suas emoções, seus sentimentos. E os artistas daquela época, eles tinham 2 objetivos. Deixar que o espectador ter as suas próprias conclusões ao observar o trabalho, né, que você deixe levar pelas suas emoções, ou então ele pretendia demonstrar suas emoções e queria que você se apercebesse daquilo que ele realmente quer transmitir ao espectador, ok? Bom, vocês veem que a linguagem plástica ela foi sofrendo várias mudanças desde os tempos primitivos até a nossa atualidade, né? E vocês foram vendo que isso foi decorrendo desde o Paleolítico, Neolítico, a Antiga Grécia,
Renascimento até o quê? Até o século XX, né? É a época da revolução das técnicas e dos materiais. Bom, agora, meninos, eu vou deixar aqui uma tarefinha lá para casa, né? Para vocês desenvolverem, né? Exercitarem ali em casa. O que será? O que a senhora vai deixar aqui? Vocês vão lá em vossa casa selecionar um objeto, né? A vossa escolha, e depois vai representar os 5 elementos estruturais que eu aqui apresentei na aula, ok? Escolham um objeto mais simples possível. Vocês vão escolher e, por favor, façam esse exercício, essa tarefa no papel A4, não é mesmo? Vocês podem pegar um papel A4, dividi-lo ao meio, né, por uma linha. O primeiro retângulo do A4, vocês podem desenhar um ponto, e o segundo a linha, né, e vai representar esses objetos através desses elementos, ok? Bom, meninos, eu espero que vocês lá em casa exercitem o vosso TPC, ok? Estudem, ok? Pratiquem a arte do estudo e, por favor, precavem sempre, lavando as mãos, usando a máscara, porque a professora vos quer ver, né, na nossa próxima aula, ok? Então, até breve.